Finalmente, então, para dar continuidade às nossas atividades, eu convido a professora Luciana Calabria, que é nossa professora de Bioquímica, colega do curso de Ciências Biológicas aqui no Campus Pontal, para conversar conosco sobre os desafios do isolamento social na vida dos universitários. É com você agora, Luciana. Bom, boa noite a todos e a todas. Agradeço a comissão organizadora do Dia do Químico do ICMPU pelo convite. Aproveitar essa oportunidade para parabenizar os químicos, né, e os futuros químicos pelo seu dia. E dizer que seria impossível esgotar o assunto pandemia e saúde mental dos universitários em apenas 20 minutos, mas eu quero aproveitar esse momento, né, para compartilhar com vocês o projeto de acompanhamento dos nossos estudantes dos cursos de Ciências Biológicas do Campus Pontal da UFO, para inspirá-los e, quem sabe, estabelecemos uma parceria para assessorar também os estudantes dos cursos de Química deste campus. Bom, além disso, eu vou aproveitar também o meu tempo de fala para levar alguns aspectos importantes da saúde mental dos universitários nesse momento tão singular que estamos passando. O projeto ele foi idealizado e executado por mim, né, pelo professor Alexandre Azenha, pelo professor Luiz Fernando Isidoro, que hoje está na FAMED UFO, no campus Moarama, e além de 15 alunos dos nossos cursos, e também o técnico Tiago Rosa, aos quais eu aproveito para agradecer, né, a participação nesse projeto, e sem eles, com certeza, nada disso seria possível. Alguns pontos que já vinham nos incomodando já há um tempo, né, em relação aos universitários, e que acabaram por legitimar esse projeto, foram a questão do sobrepeso e a obesidade adquiridos ao longo do curso. A gente observava que esses estudantes entravam de uma maneira e finalizavam o curso de uma outra maneira. A questão do aumento da evasão, a retenção e também o trancamento de alguns componentes curriculares por conta, principalmente, de transtornos emocionais, incluindo estado de ansiedade, estresse e humor depressivo. O uso abusivo de álcool, tabaco e drogas ilícitas durante o curso, hábitos alimentares pouco saudáveis e baixa prática de atividade física, e, por fim, a questão dos distúrbios do sono, que acabavam resultando em sonolência diurna durante as aulas. Bom, acompanhando as discussões da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde, nós tivemos acesso à publicação de um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas, que tem fim agora em 2022. Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas incluem 4 grupos principais de doenças, que são as respiratórias crônicas, as circulatórias, o diabetes e o câncer. E essas doenças, elas correspondem a 74% das mortes no Brasil. Então, o objetivo desse plano, ele é promover o desenvolvimento e a implementação de políticas públicas para a prevenção e o controle dessas doenças crônicas e os seus fatores de risco. Mas, assim, o que seriam esses fatores de risco, né? Nós temos 2 tipos de fatores de risco. Os não modificáveis, que são aqueles que incluem sexo, idade e até história da família em relação àquelas doenças, e os fatores de risco modificáveis, que são aqueles como o tabagismo, o consumo de álcool, inatividade física, alimentação não saudável, obesidade e agora recentemente incluídos também os transtornos mentais. Os nossos objetivos em relação a esse projeto foi levar dados sobre a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, e aí nós focamos em duas doenças que eram hipertensão arterial e diabetes, e também dos seus fatores de risco em relação a essas doenças. Mas além disso, né, além de levantar esses dados, também orientar e empoderar esses estudantes sobre as mudanças de hábitos que eles poderiam fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, em relação ao controle de peso e as medidas da circunferência da cintura. Várias orientações foram feitas em relação à prática de atividade física, inclusive, né, incentivar que esses estudantes se associassem à nossa atlética e também a usarem a academia universitária e também usarem o restaurante universitário, que apesar de todas as críticas, ele possui uma alimentação equilibrada e orientada por um nutricionista.
Um outro aspecto foi a questão da diminuição do uso de drogas, né, que principalmente por conta dos malefícios para a saúde em geral. E a título de informação, essas drogas, elas podem ser consideradas lícitas ou ilícitas, mas também podem ser classificadas quanto à sua atuação no sistema nervoso central. Então, elas podem ser depressoras da atividade mental, como no caso do álcool, solventes, inalantes, mas também podem ser estimulantes, como as anfetaminas e a cocaína, e perturbadoras, como a maconha, LSD, êxtase. Além dessas, a gente ainda tem a cafeína, tabaco e também os esteroides anabolizantes. E por último, a questão da higiene do sono, né? E a implementação de outras práticas lúdicas, como, por exemplo, música, literatura, meditação, e que vão refletir diretamente no equilíbrio emocional dos estudantes. Por quê? Porque eles vão diminuir a ansiedade, o estresse e também esse humor deprimido. Bom, para isso, então, os nossos universitários foram acompanhados desde o seu ingresso à universidade em 2015 até a conclusão dos seus cursos em 2018. Eles foram monitorados de 6 em 6 meses, né, com a coleta de dados e também com aquelas ações intervencionistas de orientação no autocuidado. Todos os dados estão publicados e eu posso passar depois os artigos para quem tiver interesse. Mas o que eu acho essencial compartilhar com vocês é a melhora no perfil dos universitários durante o período de execução do projeto, né? E o quanto que esses dados levantados serviram para o acompanhamento dos nossos estudantes pelo curso, pelo NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante, e também na avaliação do MEC. Bom, mas aí vocês me perguntam, né? E daí? Quem que é esse estudante, esse jovem estudante que ingressa à universidade? Então, eu destaco que 80% dos nossos estudantes, pelo menos dos cursos de ciências biológicas, são de outras cidades e estados que não Ituiutaba, Minas Gerais. Mas, independente disso, todos vão enfrentar diversas mudanças e impactos importantes nesse ingresso, né? Um deles é a decisão da profissão, né? E depois vem a criação de novos vínculos, né? Cobranças pessoais de bom desempenho, frustrações, adoção de um novo estilo de vida e de uma rotina diferente daquela que ele já vivia no ensino médio, entre outras mudanças psicossociais, como, por exemplo, a privação do sono. A privação do sono pode ser um fator estressante, né, e de mudança comportamental relevante, podendo, inclusive, provocar o desenvolvimento de psicopatologias e a diminuição do desempenho nos estudos. O que tem isso a ver com a pandemia, né? Já que a gente está em um evento aí falando sobre pandemia e todos os seus aspectos relacionados, né? Bom, primeiramente, a gente precisa pensar que existem fatores estressantes particulares de cada classe dentro dessa universidade. Então, se a gente pensar no caso dos alunos de graduação, né? Nós temos aqueles alunos ingressando e que, na verdade, nem ingressaram no curso esse ano, aqueles que estavam em curso e que não puderam retornar, aqueles que estavam concluindo o curso, mas que nesse momento não vão poder concluir, estão na expectativa de iniciar a sua profissão. Temos aqueles alunos que estavam em estágio profissionalizante, que foram suspendidos, ou mesmo os estágios supervisionados, que estariam aí tendo o seu desenvolvimento. Alunos de pós-graduação, que também têm outras particularidades, que não tem nada a ver com o aluno da graduação. Alunos da medicina que estão em residência e internatos, mas também outras duas classes que fazem parte da universidade que estão vivendo o mesmo momento, que são os docentes e os técnicos. Então, a gente precisa pensar que esses estudos populacionais, eles acabam refletindo eventos populacionais, mas a experiência, ela é individual, né? A singularidade não é só psicológica, ela é também biológica, e a doença mental, ela vem dessa vulnerabilidade biológica e das experiências individuais. A situação ambiental, nesse momento, ela é única para todos, né? Ela é comum para todos, na verdade. E é totalmente desfavorável. Mas nem todos vão pirar e nem todos vão resistir. Isso vai depender de uma série de fatores singulares, como idade, comorbidades, precariedades sociais múltiplas que existem, aspectos psíquicos, inclusive a questão da resiliência, que uns têm mais e outros têm menos. Os sintomas psicológicos que são mais comuns nesse momento variam com as 3 fases da pandemia. E aí, uma delas é a mudança radical de estilo de vida, depois vem a questão do confinamento compulsório,
E aí, por fim, aquelas perdas econômicas e afetivas que vão nos levar à depressão, muitas vezes, a risco de suicídio e estresse pós-traumático. Por outro lado, os sintomas físicos, né, eles são muito comuns entre as fases. E eu vou listar alguns: cansaço, insônia, dores, irritação, ansiedade, oscilação de peso para mais ou para menos, perda de capacidade intelectual, baixa imunidade. Então, são em decorrência de um desequilíbrio bioquímico celular devido a esse estresse. A cada segundo acontecem milhares de reações bioquímicas, né? E nenhuma delas vão ser catalisadas sem a presença de uma ou mais enzimas, né? E essas enzimas vão precisar de vitaminas ou íons. Quanto mais o estresse, né, quanto maior for esse estresse, maior vai ser a dificuldade das reações serem estáveis. E isso pode levar às patologias. Então, nesse sentido, é notável que a bioquímica da saúde, ela depende da boa atividade enzimática. E para isso, é necessário que nós tenhamos alguns hábitos importantes. Então, primeiro é uma dieta de qualidade, né? A gente precisa ingerir macro e micronutrientes. Precisamos ter uma correta digestibilidade dos alimentos e também a absorção desses nutrientes. Uma plena eliminação de resíduos, um bom aporte de água, de fibras, de oxigênio e, por fim, um ótimo sono fisiológico. Então, se a gente conseguir seguir à risca, né, todos esses pontos, seria o ideal. E esses pontos nada mais são do que aqueles listados e foram os aspectos abordados dentro do nosso projeto com os universitários. Eu acho que por isso que casa muito bem com esse momento. Como manter tudo isso na pandemia, né? É um questionamento plausível aqui nesse momento, né? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento de desalento, né? Que é um estado de desânimo e abatimento, com reações que eu já listei, mas também com o pavor do nosso corpo, né? Do nosso próprio corpo, questão da contaminação, uma melancolia por conta desse esvaziamento social, um incremento de rituais obsessivos e compulsivos, sejam eles por limpeza, abuso de álcool e de tabaco, abuso de medicamentos e até de comida. E também a presença dessa morte iminente, né, que vai gerando uma angústia que não passa. Em relação ao jovem, né, que está em isolamento social, se a gente pensar que eles estão numa fase importante do seu desenvolvimento, ainda é possível que exista a questão da mudança de rotina, a perda daquela liberdade que antes existia, perdas econômicas e de lideranças políticas que muitas vezes afetam diretamente, sentimentos de raiva, de tédio, de solidão, de negação, e também, no caso do jovem, né, se a gente pensar naquele que está ingressando no curso, né, uma incerteza do futuro que traz ainda mais angústia do que aquela que já está sentida propriamente por conta da pandemia. Para que a gente consiga enfrentar mais alguns meses nessas condições, e ainda pensando que vão continuar, perpetuar durante o pós-pandemia, é muito importante que algumas atitudes elas sejam tomadas desde já. Então, eu trouxe aqui 6 sugestões para que vocês comecem a pensar sobre isso, né? A primeira é fazer esse esforço e se concentrar no lado positivo, porque, afinal de contas, esse período ele é passageiro. É a única certeza que a gente tem. Segundo, é reforçar os laços afetivos, seja com os amigos ou com os familiares, e aproveitar ao máximo essa internet que está aí para isso, né? Essas redes sociais, elas vão nos ajudar muito nesses próximos meses, e que a gente não sabe quando vai acabar. Manter uma rotina ao longo do dia. Todo mundo tem dito isso, né? Vamos manter uma rotina ao longo do dia, ao longo da semana, horários pré-determinados para algumas atividades, manter atividades rotineiras durante o dia, durante a semana. Praticar atividade física. Quantas vezes vocês já não viram isso, né? Praticar atividade física. E aí eu trouxe aqui 4 hipóteses que garantem que o exercício vai melhorar o sono.
né? Existe a hipótese da termorregulatória, que fala que o aumento da temperatura corporal, ela vai facilitar o disparo do início do sono. Tem uma outra hipótese, que é a da conservação da energia, que diz que esse gasto energético no exercício, ele aumenta a necessidade do sono. A hipótese restauradora ou compensatória, e que diz que a alta atividade catabólica, ela reduz as reservas energéticas e assim aumenta a necessidade do sono. Então, elas casam muito bem as duas hipóteses. E a última, que é a hormonal, né? Afinal de contas, a atividade física, ela aumenta a liberação do hormônio melatonina e que ele está relacionado diretamente com o ciclo sono-vigília. Então, a atividade física, ela vai melhorar o seu sono. Ela pode ser uma atividade física de, no mínimo, 150 minutos durante a semana, e ela pode ser feita dentro de casa, polichinelo, pular corda, correr dentro de casa, fazer musculação, sem peso, com peso, do jeito que você quiser. O importante agora é se movimentar. A atividade física, ela também diminui a ansiedade e esse humor depressivo. O efeito, ele é multifatorial e ele está relacionado com o equilíbrio dos níveis de neurotransmissores. E aí entram adrenalina, noradrenalina, dopamina, GABA, serotonina, uma série de neurotransmissores e hormônios, né, como a endorfina e a ocitocina. Então, é comprovado cientificamente que o exercício físico, ele diminui a ansiedade por conta da liberação desses neurotransmissores. Melhora também as funções cognitivas. Então, o exercício, ele contribui para a integridade do cérebro, dos vasos, aumento de transporte de oxigênio, síntese e degradação de neurotransmissores, ativação de receptores que estão ligados com a consolidação da memória, da atenção, da agilidade motora, do humor. Então, é comprovado cientificamente que a atividade física, ela melhora as funções cognitivas. Bom, quinto, manter a boa alimentação. Então, o que seria manter uma boa alimentação? É você seguir o Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado pelo Ministério em 2014, e que traz 4 pontos. Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar na menor quantidade possível. Limitar o uso de alimentos processados somente como ingrediente na preparação de uma refeição. E, por fim, evitar alimentos ultraprocessados. E aí incluem biscoitos recheados, salgadinho, refrigerante, macarrão instantâneo, sopa de saquinho, todos aqueles que já vêm pronto, os congelados, porque eles são nutricionalmente desbalanceados. Então, a ideia é que, durante a pandemia, a gente aproveite o máximo para nos testar na cozinha. Então, trocar receitas, preparar a sua própria comida, experimentar dentro da cozinha. Em relação à questão mental, né, existem alimentos que são ricos em tirosina e triptofano, que são aminoácidos precursores dos neurotransmissores, e eles são ideais também para serem consumidos e manter um pouco desse equilíbrio, né? E aí incluem banana, abacate, ovo, carne, peixe, leite, grão de bico, feijão, chocolate 70%, mel, castanhas, nozes, amêndoas. Então, todos esses alimentos são ricos nesses 2 aminoácidos. Por fim, usar as práticas integrativas e complementares em saúde. São 29 procedimentos autorizados pelo Ministério da Saúde e implantados no SUS. Eu não vou falar dos 29, eu vou citar alguns que são possíveis de serem utilizados em casa. Então, a aromaterapia, que é o uso desses óleos essenciais. Então, lavanda, tangerina, hortelã-pimenta, alecrim, são óleos essenciais importantes para se manter equilibrado nesse momento. Plantas medicinais e fitoterapia, e a gente vai usar principalmente chás e infusões, e aí entram desde camomila, alecrim, erva mate, capim-limão, maracujá, poejo. Inclusive, um dos livros que vai ser sorteado, que é a Fitoterapia no Cerrado, tem uma série de capítulos que trazem essas plantas listadas do Cerrado e que são utilizadas pela população. E a base do conhecimento dessas plantas, né, e desses óleos é a questão dos metabólitos secundários. Porque eles são ricos em terpenos, né, compostos fenólicos e alcaloides, e que eles que vão favorecer esse estado equilibrado neste momento importante.
A arte-terapia ia utilizar ao máximo a música, literatura, pintura, modelagem, dança, fotografia. Homeopatia e terapia de florais, que é bem difundido também. Acupuntura, meditação. Tem vários canais no YouTube que você pode fazer meditação guiada. O reiki e a yoga. Nós só não podemos esquecer e nos iludir que essas mudanças enfrentadas durante a pandemia, elas não serão também promovidas na pós-pandemia. Com certeza nós teremos que fazer algumas mudanças e manter essas mudanças também no pós-pandemia. As culturais, né, como manter distanciamento, diminuir aglomerações e até evitar práticas latinas, como, por exemplo, abraçar, beijar, serão as mais complicadas. Mas, muito provavelmente, a gente terá também que, depois da pandemia, manter, por um tempo, todas essas práticas. No entanto, eu tenho certeza que tudo vai passar. E é isso que nós temos que nos apegar agora. Nós não sabemos quando, mas vai passar. É isso, muito obrigada.